Há pessoas que só se lembram do nosso passado. Não só se lembra, mas gosta de remoer o nosso passado, de ficar relembrando o nosso passado, de passar às vezes o nosso passado na cara, mesmo sabendo que nós já saímos do passado, não estamos mais no passado, nós estamos agora aqui e agora. Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês, família, tudo bem? Hoje, mais uma vez aqui o nosso devocional diário da AD Holiness. Hoje é dia 9 de abril de 2025. E o tema de hoje é adiante, prossigo com Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo número 3, versículo 12 ao 16, ele diz que ele segue para adiante, ele esquece das coisas que para trás ficaram e ele segue para adiante porque é lá que está o nosso Senhor Jesus, é lá que está o nosso alvo. Nosso alvo não é lá atrás. Hoje a história do nosso devocional ficou com a Leslie Carr. Eita, falar inglês é complicado, até nome de pessoas é difícil, não é? Enquanto ela estava correndo, fazendo uma caminhada, ela correndo e chega um determinado momento que aquele caminho, aquela estrada, abriu-se no meio do matagal em alguns caminhos. E ela pegou um dos caminhos que ia dar até uma certa direção. Porém, no meio do caminho, ela pensou estar perdida e encontra alguém também fazendo a sua caminhada de lá para cá. E ela pergunta, esse caminho que eu estou indo vai sair em tal local? E a pessoa disse sim, com certeza vai sair lá. Assim também é na caminhada para o céu. Às vezes, irmãos, há momentos na nossa vida que nós pegamos o caminho errado. Mas nós servimos a um Deus que é um Deus perdoador, é um Deus grandioso, é um Deus gracioso, que com a sua graça, a sua misericórdia, nos dá a chance e a oportunidade novamente de acertarmos e endireitar o nosso caminho. Fica a dica, então não fique preocupado com o seu passado. O importante é que tem um futuro ali, tem um futuro adiante de você. E o futuro é você chegar no destino final, que é o céu. É o céu que todos nós aguardamos, é o céu que todos nós desejamos ir. E para chegar lá só tem um caminho, não é vários caminhos. O caminho para o céu é Jesus. Então esqueça do seu passado, esqueça quem você foi, esqueça quem você era e agora rumo aos céus. Vamos lá, agora chegamos no capítulo 13 de 1 Samuel. No capítulo 13 de 1 Samuel, a Bíblia diz que Saul, ele convoca os seus soldados, ele agora está com um exército com 3.000 soldados. Ele leva 2.000 para uma determinada região e deixa 1.000 com o seu filho Jonatas. A Bíblia diz que Jonatas pega os seus 1.000 soldados e vai contra um exército e destrói aquele povo todo. Jonatas é tremendo. A Bíblia diz que ele volta vitorioso. E aí a Bíblia diz que o povo começa agora, Saul manda alguém sair publicando, o carro de som da época, publicando por todas as Jerusalém, dizendo, olha, Saul destruiu os ismaelitas. Aliás, os filisteus. Aí a Bíblia diz que quando isso chega nos ouvidos dos filisteus, eles ficam nervosos, se reúnem. E agora no capítulo de número 13 ainda, a Bíblia diz que aquele grande exército se reúne para lutar contra o povo de Israel. Era um exército tão grande como a areia do mar. Isso é para mostrar um número incontáveis de soldados. Tudo armado para guerrear contra Israel. E a Bíblia diz que o povo de Israel, os soldados, não tinham nenhuma espada, nenhuma lança. Imagina lutar contra um exército grande, numeroso, sem nenhuma espada, sem nenhuma lança. Aí a Bíblia diz que eles começam a orar e chamam Samuel. Samuel demora a chegar e Saul faz o sacrifício ao invés de Samuel. Mostrando aí, irmãos, mais uma vez, há pessoas que trocam os pés pelas mãos. Já ouviu falar aquela frase que quer conhecer uma pessoa, dá poder a ele? Então Saul, nós estamos começando a conhecer que aquela humildade não era tão humilde assim. Ele agora não quer ser só rei, quer ser rei e sacerdote, Ele pega aí o sacrifício e oferece, sendo que esta era a tarefa de Samuel. Há muitas pessoas que querem se colocar no lugar das outras, mas não sabem
que uns foram chamados para fazer determinadas coisas, outros outra coisa. Isso está lá no registrado no livro de Efésios, capítulo número 4. Ele mesmo deu um para apóstolo, outro para pastores, outros para evangelistas e daí por diante. Cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar. Respeite o lugar dos outros, ô Saul. Muito bem, aí a Bíblia diz que Samuel vem, repreende Saul e disse: ô Saul, por que tu fizesse isso? Ah, você demorou. Ô Saul, Deus iria confirmar contigo o reino, com você e com seus filhos, mas agora ele já te descartou. A Bíblia diz que agora ele já escolheu um para ser o rei, e esse que ele escolheu é um homem segundo o seu coração. Capítulo número 14 diz que os soldados filisteus estavam todos armados, aguardando aí o povo de Israel. Os soldados aguardando o povo de Israel, o povo de Israel tudo escondido, tudo intocado. Uns começaram a morar dentro da rocha, outros dentro de buraco, outros dentro de poço, com medo daquela numerosidade tão grande de soldados. Aí a Bíblia diz que os soldados foram tudo embora. Saul ficou com 600 homens. Mas ele e o filho dele, Jonatas. Os outros foram tudo embora. Aí a Bíblia diz que Jonatas, no meio dos 600 homens, Jonatas chama o seu escudeiro e diz: vem aqui, vamos até no meio dos filisteus, vamos ver lá, vamos chegar perto. Aí o escudeiro diz: vamos, e eles vão. Aí quando chegaram lá, eles avistaram, ele disse: olha, eu vou mais adiante. Se eles disser alto lá, né, fique aí, a gente espera. Se ele disser vem até nós, vem aqui, aí a gente entende que é Deus que entregou eles nas nossas mãos. Dois homens, mas um deles cheio de fé. Irmão, a fé, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, daquilo que não se vê. Um homem cheio de fé é tremendo. Glórias a Deus pela vida de Jonatas, filho de Saul. Aí a Bíblia diz que Jonatas disse para o seu escudeiro: vamos lá, vamos. Aí quando eles chegam lá, se apresentam para os filisteus, vem cá, eu vou mostrar para vocês como é que se luta. Aí a Bíblia diz que Jonatas vai lá, irmão, e Jonatas tinha uma espada. Só havia 2 espadas no meio de todos os soldados de Israel. Quem tinha essas espadas? Era Jonatas e a outra Saul. Vê se pode. Aí a Bíblia diz que o Jonatas saiu lá no meio lá com o seu escudeiro. Ele derrubava os homens, o escudeiro matava, derrubava outro, o escudeiro matava. Aí de repente Deus fez trovejar do céu, fez tremer a terra e ajudou mais ainda, porque sem a ajuda de Deus nós não conseguimos fazer nada. Aí a Bíblia diz que os filisteus começaram a fugir e um começou a matar o outro, e era espada de um lado, espada do outro. Aí Saul ouviu aquilo ali, vendo o povo correndo. Saul disse assim: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí disseram: tem alguém guerreando lá no meio. Aí eles contam os homens, aí contaram. Quem está faltando? Está faltando alguém? Estava faltando Jonatas e o escudeiro. Ai, Jesus do céu. Aí ele disse: então é Jonatas e o escudeiro. Vamos lá. Aí foram para a batalha também. O povo de Israel juntaram. Aqueles que estavam dentro dos matos escondidos saíram. O que estava dentro de caverna, o que estava dentro da mata, o que estava dentro do poço, foram tudo lá. Irmãos, só precisa de alguém cheio de fé, só precisa de alguém cheio da graça e do poder de Deus para ele partir para cima e o inimigo partir em retirada. Em nome de Jesus, eu quero te convidar para nós orarmos juntos, fazermos uma campanha junto, para o inimigo partir em retirada. O inimigo que tem tentado a sua vida, assolado sua vida, destruído o seu lar, destruído sua família, ainda há vitória para você em nome de Jesus. Capítulo número 14, aí a Bíblia diz que Jonatas é vitorioso. Jonatas lá no meio daquela luta, ele pega um pedaço de mel, né, um pouco de favo de mel e toma. Só que naquele dia Saul havia falado palavras de maldições. Maldito é aquele que hoje comer alguma coisa. Aí teve um problema muito sério. Saul disse: aquele que comer alguma coisa hoje vai ser morto. Quando chegaram lá, disseram: ó, Saul, Jonatas comeu. Ele disse: Jonatas vai morrer. Aí os soldados se levantaram e disseram: Jonatas não. Jonatas, foi por causa de Jonatas que Deus deu essa grande vitória. Então como é que Jonatas vai morrer? E a Bíblia diz aí que mais uma vez Jonatas é poupado da sua vida. Finalmente chegamos no livro de Lucas, capítulo número 10, versículo 1 ao 24. A Bíblia diz que Jesus chama
70 discípulos, envia ele às nações, envia ele para a cidade e dá uma ordenança para ele. Olha, vocês não precisam levar ouro, vocês não precisam levar prata, vocês não precisam levar cinto, vocês não precisam levar 2 túnicas, não precisam levar 2 chinelos. Vocês vão, a casa que receberem, vocês entram lá, tudo que colocar na mesa, comam, se alimentem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Aí disse, olha, rogai ao Senhor da seara para que ele envie ceifeiro para a sua seara. E vai lá, Jesus vai pregando ali, mandando o seu discípulo pregar. Aí a Bíblia diz que os discípulos vão, ministram, evangelizam, expulsam demônio, cura, e eles voltam todos felizes. E quando eles chegam felizes perto de Jesus, eles disseram, ó Senhor, Senhor, os espíritos malignos sujeitos, olha, a gente curamos, a gente fizemos isso, tudo alegre. Aí Jesus disse, alegrai-vos, não porque os demônios lhes sujeitam, não porque vocês curaram, mas se alegre porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. O que faz o crente ter alegria não é aquilo que o crente faz. Eu prego bonito, eu canto bonito, minha voz é uma voz de ouro, não. Tá? A alegria do crente é porque o seu nome está escrito no livro da vida. Aí finalmente Jesus disse para o seu discípulo, eu vos dou poder para pegar em escorpião, em serpente, se tomarem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E finalizo aí o capítulo de hoje, né, pedindo a Deus a sua graça para continuar nessa jornada. Grande abraço, amanhã temos mais. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu lar, Deus abençoe sua família. Pai amado, em tua presença, Senhor, com a graça de Deus, queremos te agradecer pela tua bondade. Te agradeço pelo teu filho, pelo teu servo, que tem, Senhor amado, ouvido, que tem assistido, Senhor amado, esse vídeo até aqui. Pai, eu quero orar e te pedir uma bênção especial sobre o seu lar, sobre a sua família. Torna, Senhor amado, a dar alegria a esse coração. Torna, Senhor amado, a dar cura nessa família. Eu oro, crendo, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, Deus abençoe.